Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada, que a gente está focando no software do R, tá certo? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre alguns gráficos básicos, tá certo? Gráficos de dispersão, gráficos de linha e algumas outras aspectos dos gráficos que a gente vai estar aprendendo a modificar, tá certo? Para essa aula a gente precisa primeiro mudar o nosso diretório de trabalho para a pasta que a gente tem os arquivos e a gente vai estar usando o arquivo dados1.csv, tá certo? Aí eu uso esse código do readcsv2 e associo ao nome do vetor dados1, tá certo? E isso vai criar então uma tabela, e só para mostrar melhor o que são esses resultados, é basicamente potencial matricial, uma curva de pressão-volume, tá certo? Onde a gente tem o potencial, a umidade medida e a umidade da equação, pela equação, tá certo? Então, para começar, para fazer um gráfico simples, a gente pode estar usando a função plot, tá? Então, plot dados1, cifrão, pot é o potencial medido, tá certo? O potencial exercido pela câmara descolanda, pelo potencial exercido na hora da medição e a umidade realmente medida, tá certo? Se a gente agora apertar Ctrl Enter, ele vai estar mostrando aqui, tá certo? Na lateral, no canto inferior direito, o gráfico com os pontos que a gente tem relativos aos dados, ao vetor dados1, tá certo? Se eu quiser mudar o nome dos eixos, eu preciso dizer para o R qual é o nome que eu vou querer dar para cada eixo, tá bom? Então eu vou estar usando, eu posso copiar aqui esse mesmo código da linha 7. A única coisa que eu vou estar adicionando aqui é xlab, desculpa, é igual a potencial mátrico, tá certo? Posso até colocar em quilopascal, e ylab, que é o título do eixo, ou o nome do eixo y, eu vou estar colocando umidade volumétrica, tá certo? Eu posso dar um Enter aqui para não ocupar um espaço, não ficar muito longo o código. Eu posso quebrar a linha, tá certo? Isso não muda nada na funcionalidade. E uma vantagem do RStudio é que quando eu aperto Ctrl Enter aqui na linha 11, ele já roda tudo, tá bom? Então vocês veem aqui que ele modificou esse gráfico e ele colocou os nomes dos eixos. Se eu quiser ver o gráfico anterior, eu clico aqui nessa seta da direita, para a esquerda, desculpa, ou seta para a direita para ver o mais atual, tá bom? Agora, por exemplo, eu posso querer mudar o limite dos eixos, tá certo? Eu vou fazer só um exemplo. Eu posso também, de novo, copiar isso aqui e mudar aqui. Eu vou estar mudando aqui o eixo do Y, mas eu poderia estar mudando o eixo do X. A única diferença seria, esse termo aqui seria XLIM e não YLIM, e eu tenho que usar aquela função C de concatenar o valor mais baixo e o valor inferior e o valor superior, tá certo? Que eu quero no eixo. Se eu apertar então Ctrl Enter aqui, ele vai ter mudado aqui, tá certo? É importante
salientar para vocês aqui que o R sempre dá uma diferença aqui entre o valor zero que eu coloquei e o começo realmente do gráfico, tá certo? Isso sempre existe. Bom, se agora eu quiser controlar as margens, tá certo? Eu estou vendo aqui que tem muita margem superior e inferior, então eu posso estar aqui, eu posso controlar as margens, e para isso, antes de fazer o gráfico, eu preciso usar essa função aqui, par, tá certo? Que tem a ver com parâmetros do gráfico, e o que eu posso estar mudando aqui que é a questão das margens, e aqui eu tenho que fazer como se fosse um vetor, né, com 4 elementos. Seria primeiro a margem inferior, depois esquerda, depois superior e depois lateral direita, tá certo? Eu geralmente uso 4, 4, 1 e 1, tá certo? Porque 4 a gente tem um pouco mais de espaço aqui para o eixo, tá certo? Para os valores e para o título do eixo X, 4 aqui na esquerda para os valores do eixo Y, e aí aqui eu posso estar economizando mais espaço, eu deixo só 1, então vocês vão ver como vai ficar bem menor, tá certo? Bem menor essa margem, esse espaço todo em branco. Eu vou estar copiando o gráfico que a gente criou antes, tá certo? Eu rodo par, ela não faz nada. A hora que eu rodo o próximo código de gráfico, ele muda, tá certo? Outra questão que eu posso estar controlando é o tamanho do texto, tá certo? Para controlar o tamanho do texto, eu posso de novo só copiar isso aqui. E eu posso estar usando cex.label, desculpa. Não, é .lab mesmo. E aí eu posso colocar 0.8, por exemplo. E todo o texto que for título de eixo, ele vai ficar 20% menor, tá certo? 0.8 vai estar 80% do tamanho que está nesse gráfico. Então eu rodo de novo aqui, vocês veem que tem uma diferença, tá certo? Ficou menor esse valor, tá bom? O tamanho da fonte aqui dos eixos, tá certo? Do título dos eixos. Essa aqui é a última. Pronto. Outra coisa que a gente pode também estar controlando é o tamanho e o tipo dos pontos, os ícones utilizados, tá certo? Tamanho e tipo de ícones. Então, para isso eu posso estar de novo, eu vou só copiar isso aqui, não vou alterar o tamanho dos títulos. Eu posso usar PCH, o tipo de caractere, o tipo de item que eu vou querer, tá certo? Eu sei, por definição dentro do R, que o número 16 é um círculo cheio, tá certo? Isso, se vocês colocarem no Google PCHR, ele vai te dar um gráfico, uma tabela, na verdade, com todos os itens, né, ou os pontos que eu posso estar usando dentro do R, de acordo com a numeração, tá certo? E aqui eu vou estar usando CX, sem ponto, sem nada, CX igual a 1.2, então ele vai estar 20% maior do que o normal, e como eu sei, o 16 é um ponto cheio, tá certo? Círculo cheio. Então eu rodo de novo isso aqui, pronto, ele está já um ponto mais cheio. Eu poderia também ter diminuído, usar um valor qualquer aqui menor do que 1, ele vai diminuir, tá certo? Isso é proporcional.
Mais uma coisa que a gente pode estar alterando aqui, não sei se vocês repararam, essa distância está muito grande, certo? Entre o título do eixo e os valores do eixo. Tá? Então eu vou estar mudando isso. Para fazer isso, eu posso de novo copiar. Eu vou copiar esse daqui, na verdade, tá certo? Que está mais simples. E eu vou estar aqui. Existe um parâmetro, um parâmetro que se chama MGP, tá certo? E o MGP ele é composto de 3 valores. O padrão é 3, 1 e 0, tá certo? O que vai controlar a distância entre o título dos eixos e o valor dos pontos da escala dos eixos é esse primeiro valor. O padrão é 3, eu geralmente uso 2.5 para ficar um pouco menor, um pouco mais próximo e não fica tão junto, mas também não tão separado, tá certo? Isso aqui então, se eu desse Enter, Ctrl Enter, vocês vão ver que tem mais próximo dos eixos, dos valores dos eixos, do que no gráfico anterior, tá bom? Mais uma coisa que a gente que pode ser interessante para vocês é esconder os eixos. Imagine que eu vou ensinar numa próxima aula, estou fazendo uma figura só com vários gráficos e seria interessante eliminar ou esconder um dos eixos em um dos gráficos, tá certo? Para isso eu posso, de novo, usar o código que eu usei aqui em cima, um código mais simples para um gráfico qualquer, tá certo? Aí no caso eu preciso deletar o título dos eixos, ele fica, abre e fecha aspas, tá certo? Então fica um valor vazio. E aí eu consigo, eu preciso usar um parâmetro que se chama AXT, e eu preciso associar um n entre aspas, tá certo? E a mesma coisa para y AXT, n entre aspas. Eu poderia usar isso individualmente, esconder só o eixo x ou só o eixo y, aí eu teria que usar só, por exemplo, eu quero esconder só o eixo x, eu uso só essa parte, esse parâmetro. O y AXT eu não mexo, não incluo ele no meu gráfico, tá certo? Se eu rodar isso aqui como tá, vocês vão ver que todos os valores, tanto o título como a escala dos eixos, sumiu, tá certo? Desapareceu completamente. Por último, dessa aula, eu vou estar explicando como fazer um gráfico de linhas, tá certo? Imaginem que... só um minuto. Imaginem que eu tenho esse primeiro gráfico daqui, aqui, tá certo? Já com os nomes dos eixos. Eu poderia adicionar aqui type igual a L, tá certo? Tipo igual a linha. Quando eu faço isso, o gráfico que vai ser gerado, ele vai ser gerado um gráfico de linhas, tá certo? Só lembrando para não confundir vocês que em qualquer função do R, quando eu nomeio o parâmetro que eu quero mudar, não importa a ordem, tá certo? O padrão do plot, da função plot é os dados do eixo x primeiro e os dados do eixo y depois. Todos os outros parâmetros, eu poderia ter incluído, por exemplo, o tipo bem aqui no começo, tá certo? E ele teria o mesmo efeito, ele gera o mesmo gráfico. Como eu estou nomeando aqui o parâmetro que eu estou mudando, ele
entende o que eu estou fazendo, tá certo? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Só lembrando que, se vocês tiverem qualquer dúvida com qualquer arquivo, com qualquer função, você pode usar ponto de interrogação e o nome da função, tá certo? Aí, se eu apertar Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui na aba Ajuda, Help, tá certo? Ele vai aparecer toda a definição, tá bom? Essa aula dessa primeira parte da aula de gráficos, tá bom? Até mais, pessoal.